Letra D. Então, pessoal, agora o que é que ele pede? Para mim fazer o diário razão do encerramento. Esse aqui, para você encerrar, você tem que estar olhando os dois realmente. Tem que estar olhando o diário e olhando o razão. Então, venham para cá para o Excel. Eu vou ver aqui quem é receita e quem é despesa. Para me encerrar nos razonetes. Vou encerrar aqui, ó, receita. Primeiro eu vou encerrar minhas receitas. Eu vou criar logo um razonete aqui com o nome ARE. Apuração do resultado do exercício. E o que é que eu vou fazer? Vou debitar minha receita, ó, 4.920, e vou creditar o ARE, 4.920. Vou colocar aqui, em vez de colocar a letra, eu vou colocar uns números, pessoal. Ficar mais... Vou colocar até de azul aqui, para diferenciar. Todo enfeitadinho. Negócio bem bacana aí para vocês entenderem fácil. Então, esse númerozinho aqui é só para vocês identificarem o lançamento. Então, coloquei aqui, encerrei o resultado, a conta de receita, né? Agora eu vou encerrar a minha despesa. Como só tem essa receita, eu só encerrei ela. Agora eu vou encerrar a despesa. Aí eu debito no área aqui R$800 e credito 800 aqui na despesa de aluguel. Não, deixa eu fazer o seguinte, pessoal. Deixa eu ir... Esqueça esse segundo aqui. Deixa eu ir logo fazer lá no diário, que aí fica melhor para vocês já ir vendo. Lembrando, a gente tem duas opções. Ou eu faço um lançamento só, né? E aí vai ficar a cara de cada um de vocês. Ou vocês fazem um lançamento só, de encerrando tudo e jogando no ar. Ou então vocês fazem de um em um. Eu, particularmente, Ricardo Aladim, eu gosto de fazer lançamento a lançamento. Dá um pouquinho mais de trabalho, mas eu acho que fica mais fácil de entender e fica melhor para compreender. Mas você disser, não, Aladim, eu quero encerrar logo a receita tudo de uma vez e encerrar a despesa tudo de uma vez. Fica a casa de vocês. Ou então, se você disser, eu quero encerrar logo tudo de uma vez, faz um lançamento aí de quarta forma. Também sem problema nenhum. Eu, particularmente, eu gosto de fazer o seguinte, ó. Eu fiz o lançamento aqui, ó, debitei a receita, né, e creditei o área. Aí eu vou lá para o meu, coisinha lá para o meu razonete, o meu livro diário, quer dizer. Débito e crédito. Debitei receita de serviço, creditei apuração do resultado do exercício. Vou abreviar, viu, pessoal, para não ficar tamanho do mundo no meio. O valor de quanto? 4.920. 4.920. Vamos lá. Pronto, aqui o primeiro lançamento já foi feito. Aí eu venho agora para encerrar a despesa, né? Aí eu vou, debitei aqui o área, ó, 800. Vou colocar aqui um 2. Pintar de azul. E aqui 800, ó. Tem um 2 aqui. Tem de azul. Pronto. Aí eu vou lá, né? Debitei a área, apuração do resultado do exercício. Creditei despesa de aluguel. Aluguel do veículo, foi? Aí, valor R$800. Aí, assim, essa daqui é uma opção, pessoal.
Uma opção seria isso. Aí você vai ter que fazer um lançamento aqui para cada despesa. Outra opção que você tem, Ladinho, eu quero encerrar logo tudo de uma vez. A outra opção é você encerrar todas as despesas de uma vez. Eu vou fazer das duas formas, então, para vocês verem aí. A primeira forma é essa, né? Que eu estou fazendo aqui, ó. O ARI a cada uma das despesas. Debita o ARI e credita cada uma das despesas. São vários lançamentos que eu teria que fazer. A segunda forma seria assim: eu criaria vários créditos, ó. E aí eu iria lançando cada uma delas. A próxima despesa aqui que eu vou encerrar, capital não é despesa, não encerro. Aqui, ó, 220, debitei aqui no ARI 220. 2, 3 aqui, 3 aqui. Aqui pintarei azul, ó. Professor, eu não consegui entender esses 4.920. Vou voltar agora para você entender. Deixa eu só finalizar aqui, despesa de materiais. Despesa de materiais, foi 220. Voltando para aqui, só para você entender aqui o que é esse 4.920. Você está vendo aqui, ó, um aqui no ARI, o que é que eu fiz? Eu encerrei a receita, ó. O total da receita foi 4.920. Aqui, eu encerrei ela, ó. Debitei a receita e creditei o ARI. Apuração do resultado. E agora eu estou encerrando as despesas. Entendeu? De onde é que veio os 4.920? Entendi. Bom, até agora eu estou encerrando as despesas. Aí encerrei o material. Agora eu vou encerrar a despesa com impostos, ó. Debitei o ARI, 500. Creditei 500 aqui, em despesa com impostos. Aqui um 4. Quatro aqui. Agora, despesa com materiais já foi, despesa com impostos. Despesa com impostos. R$ 500. Aí agora eu vou para equipamentos é conta de ativo, não encerro. Fornecedor é conta de passivo, não encerro. Eu vou aqui para despesas diversas. Ó. R$ 200. Professor, só encerra despesa e receita, é? Encerro de despesa e receita. As outras contas não precisam. Não precisa encerrar, porque são contas patrimoniais. Ela só encerra uma conta patrimonial se ela zerar. Por exemplo, se não tiver dinheiro nenhum no caixa, o cara gastou aí os 10.200, aí o caixa ia zerar. Mas eu não encerro contas de contas patrimoniais. Então aqui eu colocaria um 5 para fazer a identificação. E aqui também um 5. Pintar aqui de azul. Pronto. Aí despesa de qual foi essa daí que eu fiz agora? Despesa diversa. Despesas diversas. Valor de 200, né? Valor de 200. Aí agora despesa de salários. Ó. Colocar aí 2.000. Despesa de salários. Coloco 6 aqui para identificar para vocês. E 2.000 aqui em despesa de salários. 6 aqui para identificar aí para vocês. E agora, vou criar aqui mais um crédito. 2.000. E aí eu volto para encerrar aqui a despesa de aluguel. Certo aqui.
Encerrei. Despesa de aluguel. Aluguel de imóvel. O valor de 1.000, né? Foi o valor de 1.000. Então, pessoal, aqui, se eu somar tudo aqui, deixa eu somar aqui só para me ver quanto é que deu de despesa aqui. R$ 4.720. Então, o total aqui dessa despesa seria 4.720 desse lançamento aqui. Que é o valor do área, o valor que eu vou creditar lá no área. 4.000, que eu vou debitar, quer dizer, no área, 4.720. Então, esse seria um lançamento aí, eu fazendo tudo de uma vez. Aí eu teria ainda aqui o histórico, né? Toda aquela... O histórico lá, valor referente a encerramento de despesas ou apuração do resultado do exercício no dia 30/9 de 2000, de X1. Mas aqui, como eu falei, eu não vou exigir que vocês façam histórico, não. Vocês só têm que entender que existe esse histórico e vocês precisam aí dos lançamentos. Então, esse seria um lançamento com tudo. Ah, eu gosto de fazer individual, fazendo área, despesa, depois fazer área, despesa de materiais, depois fazer o área, despesa de impostos, um a um. Beleza, eu também gosto muito de fazer individualizado, eu faço um a um. Mas, quer fazer assim, tudo de uma vez, também dá no mesmo. Entenderam, pessoal? É as duas formas até agora da gente, o que a gente está fazendo. Autossoma aqui. Soma aqui também. Professor, Oi. no PowerPoint o senhor estava fazendo lá a verificação. O senhor estava colocando despesa no crédito, era? Credor Não. de saúde. Despesa no débito. Ó. Despesa natureza devedora. Receita natureza credora. Depois disso, o outro que o senhor estava no PowerPoint. No ARE, Isso. no ARE é o O senhor seguinte. estava no PowerPoint. Ó, despesa de material setor C. Justamente, eu estou encerrando ela. Ó, deixa eu voltar para cá. Ó. Porque é o seguinte, a despesa ela não é de natureza devedora. Olha aqui no Excel, ó. A natureza dela é devedora, ela está aqui. Então, para mim encerrar ela, para mim fechar a conta dela, eu tenho que lançar do outro lado. Então, eu tenho que lançar do lado do crédito, entendeu? Eu entendi. Por isso que eu joguei ela aqui no crédito, tudo no crédito. Eu debito a área e credito ela, para poder fechar ela. Porque se eu debitar ela, eu vou estar aumentando a despesa, na realidade. Então, fazendo isso aqui, eu vou chegar no resultado aqui do área. Igual. Quando. Pode perguntar? Pode perguntar. Quando a gente vai pesquisar em relação ao DRE e tudo mais, aparece uma tabelinha, né? Quando você vai pesquisar para ver como é que faz, para chegar nesse resultado final. Aí eu queria saber se pode usar essa tabela que aparece, que é com receita bruta, vai subtraindo e somando com as receitas e despesas e chega no final. Pode fazer ou é só com área? Não, é o seguinte. Uma coisa é a DRE. Outra coisa é o ARE, que é a apuração do resultado. A gente primeiro faz. O ARE é um razonete de transição, ele não é um DRE. A planilhinha que você está me dizendo aí, a planilhinha é a DRE. Então, a gente ainda vai fazer a DRE. Aqui eu estou só fazendo os razonetes. Porque uma coisa é a gente fazer o livro diário e fazer o livro razão. Isso aqui é como se fosse o livro razão. E outra coisa é eu encerrar as demonstrações e fazer a DRE. Aí você vai já entender essa diferença. Só finalizar aqui essa questão da apuração. Então, pessoal, depois que eu acho aqui o valor do ARE, essa conta é uma conta transitória, então eu vou ter que encerrar ela. Aí eu vou olhar aqui, o saldo ficou de qual lado? Do lado esquerdo. Se o saldo ficou do lado esquerdo, isso é porque a empresa teve o quê? Lucro, né?
Porque as receitas foram maiores do que as despesas. Ó. A gente teve de receita 4.920 e a gente teve de despesa 4.720. Então, a gente teve 200 a mais de receita. Então, o que é que eu tenho que fazer com o área? Eu tenho que encerrar ele. Se eu sei que isso aqui foi lucro, eu vou criar um razonete. Lucro do exercício. O lucro acumulado podia ser aqui também. Vou botar lucro acumulado. Lucro acumulado. E aí eu vou debitar o área, ó. 200 aqui no área. Debitei ele. Vou colocar um 8 aqui. E vou creditar a conta lucro, ó. 200 aqui, ó. A conta área é uma conta transitória. Eu fiz esse lançamento e fechei o área, ó. Aqui embaixo, eu vou fazer... Já aqui vou fechar o área. Vou debitar, ó, a conta apuração do resultado do exercício. O ARI é credora ou devedora? O ARI, ele não tem natureza. Ele tanto pode ser credora como devedora. O que vai dizer é o saldo final dele. Porque, por exemplo, se aqui, vamos aqui nesse exemplo das despesas aqui. Se esse total aqui das despesas tivesse dado, vamos dizer que esse total aqui tivesse dado 5 mil. Então, o lado que ia ter saldo seria esse. Quando eu olhasse aqui dos dois, aqui foi 5 mil. Então, 5 menos 4.920, aqui ia ter 80. Então, em vez de ser lucro na empresa, ela teria um prejuízo. Porque o ARI ficou do lado do débito. O valor maior ficou do lado do débito. Então, débito é prejuízo. Então, eu iria criar, em vez de lucro acumulado, uma conta prejuízo acumulado. Então, o ARI ele não tem natureza. Ele pode ser tanto devedora como credora. Ele é uma conta transitória que recebe os lançamentos e desaparece. É tanto que na prática, pessoal, quando a gente estiver lá na prática, a gente vai ver que essa conta área aqui, ela não existe na prática. Ela é criada para fim didático. Por que ela não existe na prática? Porque o próprio sistema contábil, na hora que eu mando encerrar a contabilidade, tem uma opção lá, vocês vão ver quando estiverem na prática, que existe uma opção no sistema que a gente manda encerrar a contabilidade. Quando eu mando encerrar a contabilidade, o sistema ele faz esse serviço do área. O que é que ele faz? Ele pega tudo que tem de receita, tudo que tem de despesa, e ele faz um confronto. E aí ele diz, tem mais receita do que despesa, então deu lucro. Tem mais despesa, tem mais despesa do que receita, deu prejuízo. Tem mais receita do que despesa, deu lucro. Então o próprio sistema ele faz essa transação aí que a gente está fazendo aqui na mão. Ele faz automático. Então aqui eu debitaria o área e creditaria aqui lucro acumulado. No valor de quanto? O valor de 200. O valor do lucro lá. Deixa eu ver aqui. Pronto. Aí deixa eu voltar lá para o exercício. Então, pessoal, aqui no exercício é fazer as partidas de encerramento, lançá-las no diário e registrar no razão. Beleza. Cumprir a questão D.